São 11 horas com 10 minutos e nós estamos recebendo o Ricardo Bertoncello, que já... Quem? Ricardo Bertoncello, rapaz, presta atenção. Tá bom. Tu não te intrometa, que agora o assunto é sério. Nós vamos falar de cerveja, viu? É um assunto sério. E aconteceu nesse final de semana, na última sexta-feira, se eu não estou equivocado, o encontro dos cervejeiros, ou qual é a denominação de quem produz cerveja? Cervejeiros, né? artesanais. Cervejeiros artesanais em Vitorino, no Paraná, do qual o Ricardo também faz parte, né? Existe uma associação paranaense ou ela é localizada no Sudoeste, Ricardo? Bom dia. Bom dia, José Carlos, bom dia aos amigos da Rádio 12. Existe uma associação chamada ACERVA, que é a Associação dos Cervejeiros Artesanais. Essa associação ela existe em vários estados do Brasil. Existe em Santa Catarina, existe isso também no Paraná. E eu faço parte da ACERVA Paranaense, que é a Associação dos Cervejeiros Artesanais do Paraná. E esse encontro que vocês promoveram foi sexta-feira passada? Isso, sexta à noite e sábado o dia todo. Reuniu pessoas, cervejeiros do Paraná todo ou mais da região? Mais da região, né? Existe um encontro semanal que acontece em Curitiba, todas as sextas-feiras, no final de tarde, 6 horas da tarde. E como fica difícil pela distância, né, geográfica, de o pessoal do Sudoeste se deslocar até Curitiba, nós resolvemos fazer um encontro do pessoal do Sudoeste do Paraná. Quantos cervejeiros aproximadamente? Tens informação? Aproximadamente 8 ou 10 cervejeiros, né? Isso que faltaram alguns, mas aproximadamente tem na região Sudoeste do Paraná em torno de uns 20 cervejeiros artesanais. E ela objetiva a comercialização, o consumo próprio? Qual é que é o enfoque que vocês dão? O nosso objetivo principal é o nosso próprio consumo e dos familiares, amigos, para uma reunião, uma festinha, né? Não temos, por enquanto, nenhum interesse comercial de fabricação dessa cerveja para venda. E qual é que é a estrutura que tem que ter para produzir a cerveja? Ingredientes, maquinário, equipamentos, isso precisa o que hoje para fazer isso? Em termos de equipamentos é bem simples, né? Até mesmo com panelas domésticas, né? Você consegue produzir a cerveja. É claro que precisa uma panela grande para a quantidade que você vai fazer, né? Mas você consegue produzir mesmo com utensílios de cozinha, mesmo com panelas normais. Então o investimento em termos de equipamento ele não é tão grande. Você com aproximadamente aí R$500 você já consegue começar a fazer em torno de 20 litros de cerveja. E os ingredientes, eles são produzidos aqui no Brasil? Como é que funciona? A maior parte dos ingredientes é importada. São importados. São trazidos de fora. Até porque o lúpulo, que é um dos ingredientes que é usado na cerveja, ele não é produzido no Brasil. Por causa da temperatura e também da quantidade de sol. O lúpulo ele precisa de frio e de bastante sol para ser produzido. Que essencialmente são cereais, né? Exato. A maioria é cereal, né? Cevada, o que mais tem? Os quatro ingredientes básicos da cerveja são o malte de cevada, né, de cevada. Então a cevada in natura ela é feita uma germinação. Quando ela germina o grão, eles interrompem essa germinação e torram esse grão. A quantidade que é torrado esse grão vai dar diferentes tipos de malte. Então vai ter um malte de chocolate, vai ter tem maltes de trigo, vai ter um malte café. Então tem vários tipos de malte com diversos tipos. De acordo com a torragem que é feita. A torragem que é feita. Então a combinação desses maltes é que vai dar o tipo diferente de cerveja. Então é o malte de cevada, um dos ingredientes. O outro ingrediente é o lúpulo. Né? O terceiro ingrediente é a água, que é muito importante, que a maior parte da cerveja é água. E, por fim, o fermento. Né? Desses ingredientes, o que nós temos disponível aqui é a água, né? E o malte, que alguns maltes nós temos produção no Brasil. Mas água normal, você pega normal ou tem uma água específica? Pode até se pegar água, por exemplo, aqui da Casan ou no Paraná, da Sanepar. O único cuidado que tem que ter é que essa água ela vem com o cloro, né? Para evitar que ela tenha contaminação, vem com o cloro. E para você fazer cerveja, você precisa retirar esse cloro. Porque senão o cloro lá na frente ele vai matar a levedura, né, que é o fermento. Ele mata o fermento e a cerveja não vai fermentar, não vai formar o álcool. Se fizer com água mineral também, mais fácil. Mais fácil ainda. A maioria dos cervejeiros utiliza água mineral. Qual é a diferença da cerveja e do chopp, essencialmente, Ricardo? A cerveja ela passa por um processo de pasteurização. Cerveja industrializada, né? Porque a cerveja artesanal, a maioria dos cervejeiros não faz esse processo
pasteurização, certo? Ela continua fermentando ainda dentro da garrafa. Melhor seria dizer, então, que é um chopp engarrafado, pode ser. Exatamente. A cerveja artesanal ela é um chopp engarrafado. Engarrafado. Porque ela não passa por esse processo de pasteurização. Ela fica fermentando dentro da garrafa mesmo. Fica fermentando. Dentro da garrafa ela vai fermentando e ela vai mudando também o gosto dela. Então, se você tomar uma mesma cerveja agora e daqui a um mês, é diferente. Ela fermentando dentro da garrafa, tem ela vai que deixar diferente. descansar um tempo, alguma coisa assim? Não. Tem. Depois de produzida, ela demora em torno de 7 a 10 dias para fermentar. Terminou a fermentação, ela passa por um segundo processo, que é a maturação. Esse processo de maturação, no mínimo, aí uns de 7 a 10 dias. Mas muitos cervejeiros, conforme o tipo da cerveja também, você precisa deixar por mais tempo, até 30, 40 dias de maturação. Que é onde ela vai descansar esse fermento, certo? E aí, depois dessa maturação, você pode já ou embarrilar ela, né, e fazer uma carbonatação forçada com CO2, ou então fazer o engarrafamento. Aí, no engarrafamento é colocado mais açúcar, né? Pode ser açúcar normal de cozinha, pode ser o açúcar vindo do malte mesmo, que aí vai produzir uma segunda fermentação dentro da garrafa. Que daí é o álcool. Que daí, não, o álcool já foi produzido já na primeira fermentação. Na primeira. A segunda fermentação ela serve para formação da espuma, né? E também forma um pouco de álcool. Aí vai açúcar. Nós fazemos com açúcar. Açúcar normal de cozinha, esse açúcar refinado. O gosto da cerveja, muita gente diz, essa marca tem esse gosto, a outra marca tem outro gosto. Quer dizer, isso depende da receita, então? Da quantidade de ingredientes também ou não? Exato. Depende da quantidade, principalmente dos tipos de malte que você utiliza e da quantidade de lúpulo. O lúpulo é o que dá o amargor, né, para a cerveja. No Brasil, as cervejas que a gente tem comerciais, né, as que você encontra no mercado, que se encontra nos bares, nas festas, elas são cervejas extremamente fracas de lúpulo, ou seja, você tem um amargor bem pequeno, né? O gosto também do malte, você não sente um gosto de malte característico, né? Então elas são cervejas assim, típicas para um país tropical. Cervejas refrescantes, fraquinhas, para você beber em quantidade. E essa que vocês fazem, essa receita tu ganhou do teu pai, eu acho que foi ou não? Exato. Teu pai já faleceu, mas ele fazia cerveja já há bastante tempo. Ele fazia cerveja desde a década de 70, fazia cerveja em casa. É claro que naquela época, até pela dificuldade de conseguir os ingredientes, né? Eram receitas mais simples e tudo, não existia essa sofisticação que tem hoje, né? Hoje a gente traz a maioria dos produtos aí da Europa, Alemanha principalmente, Estados Unidos. Então, compra isso no Brasil, mas é importado. Algumas empresas importam isso. Só por curiosidade, quanto é que custaria, então, por garrafa, por litro, quanto é que custaria para produzir hoje um litro, por exemplo? Olha só, o custo dessas cervejas artesanais em Curitiba, elas é bem mais alto do que o custo da cerveja comercial. Para comprar. Para comprar ela. Então, mas para produzir ela fica mais baratinha, não? Não, ela fica mais cara. Mais cara, Muita gente acha que a gente faz cerveja para economizar. E não, na verdade você, quando começa a fazer cerveja, você começa a gastar mais, pagar mais pela cerveja. Porque sem contar a mão de obra, né? Que tu tem que ter o tempo, dedicar o tempo. Quanto tempo leva para fazer? 6 horas aproximadamente. 6 horas. Tem que fazer com fervida. É feita a fervura dela. Primeiro é feito, você vai moer o malte, né? Depois de moído o malte ele é misturado com água e é feito o cozimento desse malte. E aí há temperaturas e tempos específicos para cada tipo de cerveja. Depois disso, de fervido, você filtra para tirar o bagaço, né? Tirar o resto do malte, ficar só o líquido. E aí sim é fervido. Aí na fervura vai o lúpulo, que é o que dá o amargor e o aroma para a cerveja. Que legal. É um processo, é uma terapia. Sabe a origem da cerveja, não? Pelo que vocês conhecem? A origem é bem contraditória. Até alguns livros falam uma história, outros outra, mas a origem que a gente conhece, ela é egípcia. Egípcia, né? Começou por causa do trigo, deve ser do trigo mesmo. Eu acho que era uma região de produção de grãos, muito, né? Então, quer dizer, o alemão entrou digamos assim, de gaiato nessa história. Eu acho que sim, eles entraram e aprimoraram o processo, né? Melhoraram. Tem até uma musiquinha, né? Que é bendito seja o alemão que inventou a cerveja. Né? Eu lembro essa música, não sei de quem que é, mas antigamente dizia isso, né? Eu até por isso eu achava que sempre fosse da Alemanha, realmente. Mas Ricardo, obrigado por ter vindo aí para nos falar um pouquinho da cerveja. Tenho certeza que muitas pessoas tiraram
essa curiosidade, quem sabe até saber, né, um pouco da cerveja, uma bebida tão consumida, principalmente no Brasil, né? Sim. É largamente consumida. No inverno diminui um pouco, é bem verdade, mas no verão se toma muita cerveja, né? Sim, se toma muita cerveja. O Brasil é um dos principais consumidores de cerveja no mundo. Tá certo. Obrigado pela tua presença, sucesso no trabalho de vocês lá então. Valeu, obrigado, um abraço. Um abraço.